Seja bem-vinda ao programa Vida em Família, ao vivo aqui pela TV Evangelizar. Que alegria chegar até você. É uma honra receber a sua participação. E o programa de hoje está muito especial. Nós vamos refletir um pouco sobre a beleza e a arte, né? O impacto que a beleza e a arte têm na vida familiar. Qual é esse impacto, as consequências, os benefícios, afinal? Pensa aqui comigo. Talvez você não tenha percebido, mas há uma grande mudança que tem acontecido naquilo que diz respeito ao belo, ao verdadeiro e ao que é bom. Vou te dar um exemplo. Algumas décadas atrás, os clássicos, vamos colocar, quando você tinha lá o ogro, o monstro, a bruxa feia, era fácil você entender que ali havia, né, a desonestidade, o vilão, a maldade, a feiura, né, o monstro é feio. E o príncipe, ele era belo, bonito, forte, verdadeiro. Era muito fácil identificar e diferenciar. Porém, algumas décadas, você percebe, já começando pelas crianças, nos filmes. Vou te dar um exemplo, o ogro, que de repente começa a ficar um pouco bonito no filme, ele é meio bonzinho, e aí você começa a se perder e no final você acaba gostando do ogro. E o príncipe, que deveria ser forte, o salvador, o belo, começa a ficar feio, maldoso, se torna meio que um vilão. O que tem acontecido no mundo e na sociedade contemporânea que tem deturpado o conceito do que de fato é belo? Mas não só através das telas, dos filmes, do cinema, mas também através da própria arquitetura. Você pode perceber que as próprias igrejas têm se distanciado daquilo que foram os primeiros séculos. Afinal, gente, vamos lá, os grandes, né, artistas, Michelangelo e tantos outros vieram também fruto da Igreja Católica. Então, ela tem aí um grande papel nessa missão de levar o que é belo, levar a arte e levar aí a verdade. Mas isso é importante no convívio familiar. Sabe por quê? Porque Deus é o criador da beleza. Preste atenção, Deus, ele é o sumo belo, ele é o criador. A beleza foi feita, pensada e criada por ele. E se ele pensou e criou, ele sabe que no convívio familiar isso é importante, porque o ambiente forma a personalidade, o ambiente dentro de casa forma o caráter. Se a sua casa está toda feia, se não há arte, se vocês não estão sendo verdadeiros, bondosos uns com os outros, os filhos estão colhendo grandes feridas, malefícios e se distanciando da fonte da beleza que é Deus. Por isso, o programa de hoje, eu não estou sozinha não, eu trouxe pessoas para lá de especiais. Vou conversar com Matheus Basso. Matheus Basso, ele é diretor de arte, empresário, fundou 3 empresas voltadas à comunidade católica, na qual eu sou fã. E quem me acompanha no Instagram sabe. A minha biblioteca católica, Lumine e Peregrino. Recebo também a maior designer de interiores do Brasil. Vou falar, não, eu tenho que falar assim, Cissa Macedo, que traz o conceito da arte e do belo. No seu Instagram tem feito assim, um verdadeiro resgate do que de fato é belo e do impacto que isso tem dentro de casa. Ela tem um projeto Decore a Casa, que é fantástico, no qual eu vou ali fazendo todos os workshops para aprender a deixar a minha casa o mais belo e harmonioso possível. Eu trago aqui o Jota Borgognoni mais uma vez. O Jota já é de casa, professor, psicólogo clínico. Ele vai nos ajudar a entender os benefícios, os malefícios que essa deturpação tem causado no ambiente familiar. E para animar a nossa noite, trouxe uma amiga há mais de 16 anos, Eliana Ribeiro. Eliana Ribeiro, que é uma pessoa muito especial, que eu admiro, que eu amo muito. Bem-vinda, Eliana. Obrigada. E claro que eu vou pedir para você começar cantando. Com alegria. Cada dia, cada passo, vou tentando encaixar cada peça, cada parte do todo que tens pra mim. Deste sonho que
nasce em teu coração, obra tua graça, tua construção. Cada dia, cada passo, vou tentando encaixar cada peça, cada parte do todo que tens pra mim, deste sonho que nasce em teu coração, obra tua graça, tua construção. Sinto-me guiada, cuidada, levada, sinto-me segura por ver tua mão sobre mim. Sinto-me guiada, cuidada, levada, sinto-me segura por ver tua mão sobre mim. E me alegro por ver que estás comigo. Vejo os teus sinais aqui, é o teu rastro de luz que eu estou seguindo. Vejo tuas respostas em cada detalhe, me alegro por ver que estás comigo. Vejo os teus sinais aqui, é o teu rastro de luz que eu estou seguindo. Vejo tuas respostas em cada detalhe, Senhor. E o programa começou assim, com esse vozeirão maravilhoso. Obrigada, Eliana. Que alegria. Fábio Roniel aqui conosco, esposa, e claro, né? Aqui tocando, encantando nosso momento especial. Agora eu quero receber meus convidados, quero receber primeiramente Matheus Basso. Seja muito bem-vindo ao Vida em Família. Estou extremamente feliz e lisonjeada de tê-lo aqui. Obrigado, eu que agradeço o convite. Acho que a mesa aqui está maravilhosa, vai dar um papo bem legal aqui. Muito obrigado. Cissa Macedo, sou fã, seguidora. Tava já falando ali nos bastidores com ela. Por tantos elogios, imagina, não mereço. Eu te agradeço o convite. Obrigada, Jota, que é de casa, já está aqui, fez uma grande ajuda ali para os meus convidados no Vida em Família. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço ser chamado mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. E eu já vou começar com você, Jota. Tá bom, vamos lá. Então vamos lá. A beleza, um dos objetivos da beleza é conectar a pessoa com o transcendente, que é Deus. Então, quando você contempla um céu belo, né, Matheus? O Matheus tem uma frase. Como é que é a frase do céu? O céu é uma sugestão do céu. O céu é uma sugestão do céu. Quando você tira aquela foto de um pôr do sol do céu, o céu estrelado, os vários tipos de céus, digamos assim, você está ali contemplando a beleza, o próprio Deus. Jota, por que a beleza, então, importa tanto, como psicólogo, você vai nos ajudar a entender, no convívio familiar, entre esposa, filhos, aquele ambiente ali dentro de casa? Eu acho que uma das características da beleza é a proporção das coisas, né? Então, quando a gente vai estudar qualquer questão de beleza, de foto, de design, de arte, a gente vê que ela tem que ter uma proporção, né? E essa proporção acaba sempre tendo um foco e tendo um objetivo a ser transmitido, uma mensagem a ser transmitida. Então, eu acho que a beleza familiar, e pensando pelo lado psicológico, ela não precisa... ela é mais ou menos essa proporção de atos e proporção do que você dá de interesse, o que é importante numa família e o que não é. É uma hierarquia, no final das contas, assim. Então, como que é uma família bonita? É uma família que você percebe que, nessa hierarquia e nessa proporção, dá mais valor para a união, dá mais valor para os momentos bons, dá mais valor para a afetividade, do que das birras, do que das brigas, né? Como é que a gente vê uma família, vamos dizer assim, feia, uma família desestruturada? Qual que é um dos detalhes? É pessoas que muitas vezes dentro do casal, da família, se focam e dão mais valor para as partes ruins, para a parte negativa, não tem um olhar compreensivo. Então eu acho que em família essa beleza importa nesse sentido, né? Pensando do lado psicológico. E para mim a realidade familiar a gente pode pensar como um filme ou como uma música, né? Porque essa não é uma beleza estática, é uma beleza em movimento, dinâmica, né? Então ela tem que ter essa proporção de partes
e perceber que às vezes sim, o casal até pode brigar, mas depois se reconcilia, né? O filho pode estar doente, mas depois fica saudável. Tem um momento, né? Eu tô com 2 filhos pequenos, o Baso também, né? Então assim, não dá para você chegar em casa e esperar aquela coisa assim, né? Pinterest, né? Aquela coisa linda, maravilhosa. Mas é aquela coisa, vai ter alguma desordem, mas tudo aquilo tem uma proporção. Tudo aquilo tem um lugar e tudo aquilo traz uma beleza, então. E né? há uma beleza até nessa desordem de criança, no sentido dos brinquedos espalhados ali né, na sala. Às vezes eu deixo ali os meninos brincando, os meus 2 filhos, e fica ali aquela baguncinha, e eu olho, eu contemplo ali Deus, eu falo, gente, eles são crianças, vai passar rápido, eu vou sentir saudade disso. À noite, quando eu vou dormir, está tudo ordenado, tudo lindo no lugar, já guardamos, mas há uma beleza por detrás até mesmo desses brinquedos das crianças espalhados, por exemplo. Cissa, você trabalha muito com Decore a Casa. Quero te perguntar uma coisa. O ambiente, ele molda a pessoa, ele forma a pessoa. Como artista também, porque é uma arte nessa parte de arquitetura, de design interior, para você, qual a importância principalmente da mulher, mas do casal, estar atento aos detalhes da casa para formar o imaginário das crianças, para formar o imaginário do casal e até mesmo, por exemplo, uma família feia, onde tem barraco, desrespeito, aquela gritaria, isso é algo feio, né? Onde tem as divergências, as discórdias, mas há a beleza do perdão, da bondade. Então explique para nós, por que é tão importante ter uma casa bela, bonita, harmoniosa? Fernanda, olha só, quando a gente chega num lugar, não falando da nossa casa, quando chega num lugar, o ambiente nos ordena. Se você chega num lugar que está uma bagunça, você chegou ali, está uma confusão, e você está vendo que está sujo, bagunçado, mau cheiro, bicho, mosquitinho de comida, a confusão, a feiura, você muda o seu comportamento imediatamente. Ao passo que quando você chega num lugar, numa loja, numa casa, num hotel, num estúdio, e as coisas estão limpas, arrumadas, ordenadas, não estou nem falando de luxo, não. Eu estou falando de ordem, de proporção, de beleza. O ambiente te ordena. Antes de Deus criar o homem, ele fez tudo, ele fez a criação toda. Então, ele não fez nada feio. Então, dentro de casa, a gente reproduz a criação. A gente precisa trazer para dentro aquele ambiente, aquele mundo que Deus criou para a gente. Porque quando você começa a entrar na sujeira, na desordem, na separação, você tem uma ruptura com a própria criação e com o seu próprio senso de pertencimento. Então, é muito importante que a gente zele, ordene, cuide. Aquilo que você falou, bagunçou brinquedo, mas você tem sempre uma volta à ordem. A desordem, ela vai te separando de Deus. Ela é uma separação, uma ruptura, uma queda. Então, a gente precisa não só do ambiente que funcione, porque esse é o grande problema do século XX. A gente passou a ser máquinas de funcionar. A gente precisa que ele funcione, que ele seja funcional e belo. A beleza ficou em 5º plano. A coisa passou só para funcionar, uma praticidade, uma loucura, um fetiche da praticidade e do funcionamento, e se desconectou. Então, todo mundo morando em umas casas horrorosas, sem preocupação com a beleza, sem esse detalhe, entendeu? E a mulher tem esse papel do detalhe, entendeu? É aquela lá, faltou vinho, dá um jeito aí. Ela está atenta aos pequenos detalhes. Olha que bonito, é o detalhe de uma flor. Ela é incrível, é um detalhe de uma flor, é um detalhe de um arranjo. Gente, o que a Cissa está falando é muito sério. Você consegue lembrar de famílias que vivem nesse contexto que ela falou, que traz esse ambiente feio, e como que isso é verdadeiro, né? E você consegue perceber num ambiente belo a ordem. Deus não habita na desordem. A palavra de Deus diz isso. Deus habita na ordem. Desculpa, Pode eu falar. gostei tanto Manda do que ela ver. disse sobre o funcional, porque, por exemplo, eu sou missionária, viajo muito, e o que a gente foca como mulher é justamente o prático, né? E fantástico essa questão de você não só se preocupar com o funcional, mas com o belo, com as curvas, né? Até na escolha de um móvel que você vai fazer, para você, que hoje existem as personal organizers, né? Que nos ajudam muito. Tinha uma lá em casa essa semana. Eu vi. Maravilhosa. E são maravilhosas. E eu conheço uma, né, que está sempre com o meu programa lá também, ela sempre dizendo dessa questão, olha, a praticidade, o que é funcional. Mas o que você falou sobre o belo é incrível,
Porque senão a gente cai nessa coisa só de ser funcional e prático para a gente ganhar tempo, né? E esquece do belo. Você pode... Mas isso é geracional, isso foi o nosso Sim. tempo, nós somos filhos do nosso tempo. E nós fomos moldados para desconectar do belo e para funcionar, entendeu? Como máquinas. E é isso que a gente tem que romper. Somos Tem uma- utilitários. Pode continuar. Isso é algo... Não sei se pode interromper aqui, entrar... Meu filho, o programa é seu. Começamos. O programa é seu. Sem querer interromper, mas já interrompendo. Manda ver. Não, mas isso é interessante porque isso é algo contraditório. O Roger Scruton, que é um intelectual inglês, ele explica algo muito interessante que tem a ver com isso. Ele diz o seguinte: quando se procurou fazer edifícios e casas funcionais e esqueceram da beleza, o que aconteceu? Esses edifícios deixam de ser agradáveis e bons para se morar e se usar, logo deixam de ser funcionais e deixam de ter a sua função primordial, que era serem habitados. Então, a procura por algo sempre útil fez com que ficasse inútil. Ao passo que a procura pela beleza, que é, em tese, inútil, faz com que seja ainda mais útil. Então, existe esse fetiche e gera uma contradição, no fim das contas. E eu acho interessante, às vezes eu até converso com a minha esposa, a coisa de... Às vezes tem ambientes que parece que as coisas não têm lugar, né? E às vezes a bagunça e a disfuncionalidade momentânea é só um detalhe circunstancial. Tem coisas que assim não tem ordem, não tem proporção, não tem harmonia nenhuma, né? Então aí você começa a ver feiura, né? Então acho que essa beleza ela não pode ser tão funcional a ficar... Essa organização não pode ser tão funcional a ponto de ficar estéril, né? Ficar algo assim completamente hospitalar, né? Lá em casa eu tenho agonia de luz branca. Aquele negócio hospitalar, assim. Depois que a Cissa entrou na minha vida, vai lá em casa. Tem luz luz quente na sala, luz quente no quarto. Tem um estudo que os casais brigam menos com luz quente. Eu não tenho dúvida. Tem? Desde É que ela óbvio, entrou na né, minha cara? vida, só tem luz quente até no quarto. Gente, A luz fria é melhora. 6.500 kelvins, né? 6.000, 6.500, não existe na natureza. Olha aí. Entendeu? Mesmo que você pegue no auge do sol, de meio-dia, a luz mais estourada possível, ela vai estar aberta na criação espalhada, com todo o verde, o azul, toda a natureza compensando. Gente. Então, a luz fria dentro de casa é um crime. Você entendeu? está aí em casa, fazendo o que todo mundo faz, copiando todo mundo, essa moda minimalista, né? Tudo isso, e você não está entendendo que tem um sistema por detrás, maquinando contra o que é belo, o que é bom e o que é verdadeiro. Eu tenho uma pergunta para o Matheus Basso, eu vou fazer, mas nós vamos para um breve intervalo e ele vai responder depois. Matheus, olha a pergunta. Você é casado, pai de 2 meninos, e a minha pergunta é: como você, como artista e conhecedor de tudo isso, faz para proteger a sua família contra essa corrente, eu vou dizer até assim, essa corrente de arte que não nos leva ao belo? Então, nós vamos para um breve intervalo ao som de Eliana Ribeiro e nós voltamos já já. Chame as amigas, porque o papo aqui tá, só começando. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas no mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor que me cura por amor.
Estamos de volta aqui ao vivo, direto da TV Evangelizar. Que alegria chegar até você. Tá vendo que o assunto de hoje é tão importante para a sua família. Você precisa, sim, parar e refletir sobre o belo, a arte, a verdade e o impacto que isso tem no dia a dia aí, no seu casamento, na educação dos filhos, nos seus relacionamentos. Ser menos utilitário e mais certeiro naquilo que é ser persona, né? Uma pessoa, um ser humano que também tem vida, sentimentos. Nós não somos apenas um instrumento de trabalho, uma massa, né? Não, nós somos pessoas com a nossa singularidade. Tem um convite especial para você, preste atenção. Eu, como professora de inglês de crianças de 3 a 12 anos, desenvolvi um curso 100% online. O meu método, meu material, ele é inédito no Brasil, não tem. É 100% inspirado no curso e no material americano, né? As aulas ali gravadas, editadas com a minha pronúncia de nativo americano, tudo isso para o seu filho. Roda VT. Eu desenvolvi um curso em que seu filho vai aprender inglês comigo, de verdade. São mais de 100 aulas gravadas, onde ele vai aprender inglês com uma criança americana. Além disso, seu filho terá acesso a um material inédito no Brasil através das apostilas English Book Kids. No método Meu Filho Bilíngue, seu filho vai aprender inglês de verdade, as cores, traçados, alfabeto, vocabulário de inglês nativo. Entre agora no Instagram O Meu Filho Bilíngue e adquira assinatura anual. Você pode parcelar o curso em 12 vezes no cartão de crédito. Se seu filho tem entre 3 a 12 anos, invista nele. Essa é a melhor idade para aprender inglês. Inglês é o idioma universal e pode garantir grandes oportunidades para o seu filho. Não desperdice essa chance. Adquira já o método Meu Filho Bilíngue. Entre no link do meu Instagram, Meu Filho Bilíngue, e garanta essa oportunidade. Inclusive, as aulas serão gravadas com edição lúdica, imagens e cores para ajudar o seu filho a assimilar tudo que eu estou falando na aula 100% em inglês. É a sua chance, não perca, estou esperando por você. Eu fui para o intervalo fazendo uma pergunta e já voltamos do intervalo. Agora o Matheus Basso vai nos responder. Ele como pai, né, como esposo, como você faz, Matheus, para proteger a sua família? Porque é isso que o pai faz, né? Ele defende a família, ele se coloca ali na frente, linha de frente, e defende contra essa deturpação, essa corrente da arte do feio, daquilo que não é belo. Claro, para responder essa pergunta, eu vou me apropriar de uma frase de Nietzsche. Né? Nietzsche não era um intelectual nem um pouco católico, mas essa frase funciona nesse contexto. Ele dizia assim: você não vence aquilo que você não substitui. Então, talvez indo um pouquinho na contramão da pergunta, eu acho que um papel fundamental para um pai que queira auxiliar o seu filho a compreender a cultura que ele está inserido, compreender o mundo que ele está inserido, é necessário que se abarque essa cultura, que se entenda ela e se explique ela. Então, hoje nós vivemos uma sociedade que a gente pode chamar de, alguns intelectuais chamam de uma sociedade pós-cristã. Vivemos um momento muito peculiar, porque os primeiros cristãos tiveram que lidar com uma sociedade anticristã, né, que não queria receber o cristianismo. Ali na Idade Média vem toda a formação da sociedade, da civilização ocidental, aí sim cristã. E hoje nós vivemos uma fase em que se está se renegando esse cristianismo, né, e se vivendo algo pós-cristianismo. Então é muito importante que nesse período a gente consiga olhar para esse mundo tão deturpado, tão bagunçado, tão cheio de feridas e perceber o que há ainda de cristão ali e trazer isso para os nossos filhos e mostrar, veja, o que esse artista, o que esse intelectual, o que essa pessoa estava querendo fazer, talvez fosse algo bom, mas ele não fez da maneira certa, ele foi para o outro lado, ou ele estava iludido por alguma ideologia, por alguma ideia, e ele não conseguiu cumprir o seu papel aqui. Porque, do contrário, eu acho que se nós formos, talvez, para uma compreensão muito bélica, ou talvez muito defensiva com relação à nossa família, pode ser que a gente entre numa ideia, talvez, de nós não podemos mais viver nesse mundo, nós temos que nos afastar 100% da sociedade, nós temos que correr para as montanhas, né? Isso também é uma ideia que é outro extremo que também é perigoso, né? Não é saudável. E, assim, a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo, né? Francisco a gente tem que misturar fermento na massa, né? Exatamente. Então eu acho que para isso, né, para nós também, às vezes quando a gente olha para o mundo, é natural que surja uma certa tendência um pouco desesperada de ver como estão as coisas, então a gente precisa sair daqui, vamos para outro lugar, corram para as montanhas, né? Mas eu acho que ainda é possível olhar para o mundo com um olhar de amor e perceber o que há ainda de belo nele e trazer isso para dentro de casa. Então, acho que é muito, só para complementar, acho que é muito papel dos pais
de fazer um esforço de abarcar a cultura do mundo, assimilando o que há de bom e trazendo para os filhos aquilo que é bom e belo e verdadeiro. Eu vou trazer um exemplo que eu vi da sua família. Recentemente, eles vieram aos Estados Unidos de férias e a esposa fez toda a decoração do aniversário. Pensa, eles estão no país de primeiro mundo, Estados Unidos, onde todo mundo quer ir lá comprar tudo. E ela faz artesanalmente, traz para o Rio Grande do Sul. E a beleza, é claro que eu entendi o que você quis dizer, né? Tipo, direto dos Estados Unidos. E a criação dela. Ali é uma forma de você proteger também seus filhos. Claro, claro. A Júlia é muito talentosa. Um beijo, Júlia. Deve estar olhando aí a gente agora. Sim, essa atitude dela, nós estávamos morando nos Estados Unidos, estamos lá agora, a atitude dela foi uma atitude muito de deixa eu construir isso junto com os meus filhos e mostrar para eles como é a construção de uma obra, de uma pequena decoração. Então, nessa participação existe também a educação. Então, acho que é muito importante o papel dos pais, aquilo que o Jota falou antes, de ter um convívio ordenado, né, observando as coisas do mundo e trazendo para casa o que é bom. Tem uma explicação do Jordan Peterson sobre o mito da Bela Adormecida, né, que tem a Malévola, né? Que é muito o que o Baso falou, né? Ele fala que qual que foi o problema dos pais da Bela Adormecida, né? Que na festa de 15 anos dela não quiseram chamar a Malévola, porque a Malévola era a tia, né? A tia má, coisa e tal. E o Jordan Peterson fala: esses pais se negaram em fazer a mediação entre o filho com a maldade. Eles tentaram tirar a maldade do convívio, né? E o Jordan Peterson fala assim: se eles fizeram isso na festa de, sei lá, 15 anos, 18 anos da menina, estavam fazendo isso sempre. Ou seja, a minha filha não vai entrar em contato com a maldade. Ela não vai entrar em contato com nada que possa estragá-la. Então, o que acontece? A maldade aparece e diz, né? Joga a maldição lá ela vai me encontrar. E quando ela me encontrar, ela não vai ter defesa. Então, aí, os pais fazem o quê? Elas dobram a meta. Todos os terrários vão ser sumidos, tudo coisa e tal. Não adianta. Então, é aquela coisa. Os pais, eles têm que fazer a mediação do mundo. Porque nós somos os ordenadores, né? Como eu falei ali, nós vamos dar as proporções. Então, se o pai não faz essa função, o pai vai acabar perdendo a batalha. E se o pai quer isolar o filho, não vai isolar o filho. Porque uma hora o filho vai... Né? É inevitável. E principalmente porque nós trazemos em nós a maldade, o pecado original. Exatamente. Então, em algum momento, isso vai escapar, né? O Francisco Escorcin conversou comigo, isso não está no programa exibido que você assistiu, foi nos bastidores, uma coisa que me marcou. Falei: Francisco, eu nunca mais vou esquecer de você, por vários outros também motivos, mas ele disse assim: pensa numa vacina, né? O mundo é essa maldade, essa loucura, mas criar o filho dentro de uma bolha ou tirá-lo desse mundo não vai dar a ele o anticorpos necessário para ele enfrentar a própria doença desse mundo. Então, estar com ele, ao lado, ensiná-lo, trazê-lo para perto é uma forma de você, quando ele vai passando, né, pelo mundo, ter esse anticorpos como essa vacina. Então, a questão aqui não é isolar-se, afastar-se, nunca mais conviver com ninguém que está vivendo o belo, a arte, a verdade, mas é você contagiar com a sua casa, com a sua forma de viver a sua família. Cissa, algo que tem acontecido dentro das casas, na arquitetura e também nos design interiores, eu aprendi isso com uma americana, agora me foge, Dev Stitus, esse é o nome dela, é maravilhosa. Ela fala sobre a mesa. E ela vai dizer que os arquitetos, eles foi fazendo para ser algo mais rápido, fast, né? Vamos lá, estamos sem pressa, a gente acorda atrasado. Então, a mesa redonda, a mesa retangular, a mesa, sabe? Onde você se senta, faz as refeições, troca os olhares, conversa, briga, chora, enfim. Tira e faz aqueles balcões virados para a parede e um ao lado do outro, as cadeiras. E isso esteticamente, totalmente, claro, para vender, muito bonito e tudo. E isso, ela foi falando, a arquitetura por detrás, o sistema, para tirar o ambiente de convívio da família em volta da mesa. Você fala muito também sobre a mesa, a importância da mesa em família. Você pode falar um pouquinho sobre isso para nós? Claro, a mesa é o coração da casa, né? É onde a família deve jantar junto, almoçar junto. Quando você está em família, a refeição ela é importantíssima para a gente conversar, se conhecer. Tanto é que quando você vai conhecer uma pessoa, a mesa ela aproxima as pessoas com quem você está no seu trabalho, quando você vai almoçar junto, entendeu? Cristo se despediu da gente com uma refeição.
né? A última ceia, né? Ele se faz refeição. Então, assim, a mesa ela é muito importante para a gente trocar e aprimorar, corrigir. Ela vai estar sempre naquele lugar. As casas, hoje em dia, pela a coisa da modernidade, os prédios cada vez menores, foram suprimindo a sala de jantar, de modo que a mesa começou a ser encostada na parede. Primeira mesa encostada na parede, 3 pessoas para um lado, 2 para um lado, 2 para o outro. Aí depois foi virando balcão. Aí tem algumas que já nem mais balcão tem, porque as pessoas pedem comida, comem no sofá. Então, a gente hoje em dia presencia uma geração que está vindo, que não tem a referência. Eu sei porque eu falo disso na internet. Eu tenho, inclusive, um curso chamado Decore a Mesa, que a gente conta toda a história da tradição da mesa posta, da etiqueta, que não é frescura, entendeu? Não é coisa de gente rica, não é coisa de frescura, não é papo de dondoca, entendeu? A mesa posta começa lá, o hábito da mesa começa nos mosteiros, que vai para os castelos, onde vai educando o homem nobre, o homem polido, ordenado, e ele vai educando, e você passa a ser uma pessoa com ferramentas para trocar e se desenvolver bem. No mundo de hoje, o fast food, o sofá, a comida na mesinha de centro, o pior do cenário de todos, que é a pizza no quarto, cada um comendo no seu quarto, e uma geração que não tem mais a referência da refeição em família. Para a gente é louco, a gente não acredita. Eu sei porque eu estudei isso, nós fizemos um documentário no YouTube sobre esse assunto, e já tem muita gente que acha interessantíssimo, como se fosse uma coisa quase exótica, esse hábito da mesa junto. É verdade. Para a gente não dá conta. Então, isso atingir no coração, entendeu? Você pega no centro da casa. Então, a gente tem que resgatar a mesa redonda, a circulação, dar valor à sala de jantar, entendeu? Tudo isso. Tudo isso que está lá no Decore da Casa. Coloquei um quadro lindo lá para iluminar, com luz quente, mas é realmente para ressaltar a importância da mesa para as crianças desde pequeno. Uma coisa que eu queria te dizer, as pesquisas em Harvard, eles fizeram uma pesquisa para descobrir como se eleva o QI de uma criança. Quero uma criança mais inteligente. Eles acreditavam que era ler em voz alta. Eles acreditavam e fizeram uma pesquisa. Para surpresa deles, não foi isso. O que eleva o QI de uma criança, ou seja, torna mais inteligente, é se ela se sentar ao redor da mesa com os pais, sem telas, pelo menos 3 vezes na semana e fazer uma refeição completa, conversando e trocando experiências. Porque ela vai ali absorver, vai aprender a contar narrativas, histórias e tudo mais, e o relacionamento. Isso foi um susto para eles, né? Olha que interessante isso que você fala, um susto dizer que isso faz a criança ser mais inteligente. E vindo para cá ontem, vi 2 crianças, eu nunca tinha visto, foi a primeira vez desse jeito. Além dos pais estarem com ali mais uma pessoa conversando, eles tinham cada um fone de ouvido e muito moderno. Tinha um que tinha o azulzão e o outro vermelho, mas não era uma luz de LED. É bem novo o negócio. Cada um com o seu celular. E assim, o meu marido olhava para mim e fazia assim. Eu falei, eu sei, eu estou chocada também, disfarça. Aí o meu filho de 4 anos fazendo a cruzadinha lá do restaurante, porque não tem telas, nem em casa, nem na mesa, assim, vai entrando aos poucos, né? Mas a gente não faz refeição com o celular. Ele ficava assim, olhando, assustado, como se aquilo fosse, né? E aí, naquilo tudo, eu falei com o Guilherme, obrigada, Senhor, pela minha exaustão de toda a refeição, porque não é fácil, gente, você administrar a criança comendo. Mas eu agradeci ali e falei, é isso, eu estou no caminho certo. Mas, Cissa, ouvindo você falar, será que a pandemia não trouxe esse fenômeno das pessoas se voltarem para dentro de casa? Com certeza. E essa questão da mesa posta, né? Muito. Resgatou muito isso. O curso que a gente fez um aulão da mesa posta durante a pandemia, que foi exatamente isso, porque a hora da refeição, pelo menos na minha família, a gente fazia todas as refeições juntos, que era o momento que a gente estava se defendendo de estar todo mundo trancado. E resgatou muito, apareceram várias microempreendedoras que fazem guardanapo, anel de guardanapo, jogo americano, os copos, essa coisa de você resgatar o louceiro da sua avó, buscar as taças, os copos, isso, graças a Deus, voltou como um antídoto. Acho que é o pêndulo da história, né? Sim. Ele vai sempre para os extremos e depois é como a volta do filho pródigo, né? O pessoal voltou à mesa e é um sucesso, é um dos assuntos que a mulherada mais adora na internet.
é essa história da mesa e de você resgatar. E mal sabem elas que aquilo vai muito além da estética e você está ali no coração da família, usando a casa como um instrumento para prosperar a família mesmo, né? Você não tem como fazer isso fora de casa. E esse papel da mulher mesmo, não tem jeito, né? A gente tem o dom o olhar. E, gente, educar é uma arte, né? A gente está falando de arte, e essa educação da mulher, do pai, é uma arte. Tem alguns psicólogos que dizem, né, que você não alimenta, a mãe quando dá comida para sua criança, não alimenta com comida, mas alimenta com palavra, né? E a gente até pode dizer, alimenta com cultura, com a cultura familiar, com tudo isso, né? Então, imagina, todo mundo em volta da mesa. Eu lembro meu pai, né, quando meu pai é contador. Então, a gente estava comendo, meu pai chegava, a gente ficava um pouco mais sério, principalmente na época do imposto de renda. E aí ele sentava, a gente pegava um livrinho, rezava, né? Também tem essa questão, rezava, agradecia, e tinha às vezes que meu pai chegava, assim, já no final do almoço, e ele falava assim, já rezaram? Né? A gente tinha rezado 3 minutos antes, porque minha mãe ouviu meu pai entrando, reza, 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 reza. A gente rezava assim, mas isso é interessante, né? Essa harmonia, se alimentando da cultura familiar, dos sentimentos e da comida também, né? E na formação da criança é fundamental, porque quem tem criança pequena sabe que ela varre o ambiente com os olhos e aprende com o olhar. Então, estar em volta de outras pessoas, onde há um diálogo, a facilidade que essa criança tem para assimilar palavras, aprender a linguagem, é muito maior. Então, para a questão da formação da criança, é fundamental essa troca contínua entre os pais e a mesa para isso, né? Muitas vezes as crianças não estão na idade pequena, não estão desenvolvendo a fala. E as pessoas estão assim, preocupadíssimas. Será que meu filho tem? Será que é autista? Será que é isso? Será que é aquilo? E eu sempre pergunto, você conversa com seu filho? Você olha nos olhos dele? Porque eles se assustam com meus dois, que já falam muito, eles são super comunicativos. Mas a gente conversa. Às vezes o que está faltando na sua casa é isso que eles estão falando. A troca de olhares, conversar, se sentar à mesa, gastar tempo, criar uma obra de arte, ali um passarinho que seja. Isso tudo vai fazer diferença. Nós vamos para um breve intervalo, nós vamos voltar com mais bate-papo, está muito bom, né? Vai ser o último intervalo. Então, olha, aguenta aí, porque agora nós vamos para a parte mais especial desse programa. E, claro, nós vamos ao som da Eliana Ribeiro. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Estamos de volta ao vivo aqui direto da TV Evangelizar. Mais uma vez para falarmos e encerrarmos com chave de ouro esse assunto que é o impacto da arte, da beleza e da verdade no convívio familiar. Vou perguntar agora para o Jota o seguinte: vou me incluir, porque todos nós vamos perdendo um pouco o sentido e às vezes até se afastando o real sentido da vida. Hora ou outra a gente tem que estar retomando isso. Agora, Jota, como a beleza, artes sacras, músicas gregorianas, clássicas, podem fortalecer a saúde mental das pessoas? Isso tem que ser uma coisa que a gente tem que, quando a gente vai pensar, tem muita gente que salta da música mais pop possível, né? Sei lá, salta a Anitta
um Vivaldi, assim, né? E agora eu vou começar a ouvir sem parar isso daqui, para ver se isso funciona, ou vou encher meus quadros de parede, de arte sacra, como se fosse numa força, assim. Eu acredito que essas coisas, se tem harmonia, se tem essa proporção, vão ser bonitas. E, principalmente, eu acho que para melhorar a saúde mental é a gente ver a nossa rotina. Ver como que estão inseridas essas músicas, em que horas que estão inseridas, como que está inserido o consumo de telas, como que está inserido o consumo de Instagram, redes sociais, tudo isso, porque não adianta a gente tentar meio que fazer um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. Não adianta a gente tentar fazer um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, sabe? Eu acho que a gente tem que, como disse o Bas, a gente tem que ir fazendo uma substituição. Então, mas o principal é isso, é você ver onde estão os excessos de tecnologia, excesso de briga, que hora que você mais briga com a tua família, que horas que é mais tenso para o casal, né? Acho que a gente conversou até no programa que a gente gravou aqui o homem chega com fome, talvez não é a hora de descer a lenha, sei lá, a mulher acabou de acordar, não são momentos bons para fazer isso. Então eu acho que também a gente vai ter que ir encontrando e inserindo esses momentos de beleza, né? Eu falo que às vezes na nossa vida a gente tem que como encontrar pontos de luz que de certa forma vão fazer um caminho, uma constelação rumo a algo mais importante. Então a gente tem que saber isso. Talvez aí você está você tá em casa, você vai numa paróquia mais bonita, procura músicas mais bonitas, ouviu alguma coisa interessante, pega uma referência, vai atrás. Porque hoje em dia, né, não é mais um deserto em que a gente não encontra mais referências. Pelo contrário. Hoje em dia é quase assim, né? É quase como se fosse até mesmo um lixão, assim, que você tem que ir lá Sim, garimpar. E garimpar. Exatamente. Mas tem muita coisa boa sendo feita hoje, tem muitas páginas de muitas pessoas que podem te ajudar nisso. Então eu acho que primeiro, fazer uma análise, reconhecer aonde eu estou exagerando, aí pensar aonde eu posso buscar coisas e ir atrás efetivamente. De músicas, de arte sacra, de ambientes, de livros, de cultura e assim por diante. Tudo. Falando Sabe? disso, Eliana, você já tem aí o Daniel adolescente, né? 17 anos. Como que você, como mãe musicista, imagina, aí faz para ajudar com que ele e a Helena também faça esse filtro, né? É um filtro que você acaba fazendo dentro de casa do que entra de música, porque você sabe, pode lembrar os telespectadores dos benefícios de escutar uma boa música, e música de verdade. Eu acho que na nossa família a gente tem uma vantagem, né? Porque não é só eu, mas o Fábio também é músico, né? O Fábio está aqui comigo. Se as pessoas não sabem, quem está tocando para mim é o Fábio, meu marido, meu esposo. E é uma vantagem isso, porque a gente tem muito conhecimento nesse sentido. Eu penso que o Fábio é até muito mais que eu, porque ele estuda desde os 6 anos música, né? Depois se formou. A própria Canção Nova nos deu uma grande bagagem. A história, a gente estava conversando sobre técnica, sobre prática, né? Esses anos, mais de 20 anos trabalhando com isso, deu uma certa bagagem para nós. Mas como pai e mãe já é diferente, né? Porque, tipo, casa de... Eu sempre... Casa de ferreiro, de espeto de espeto pau. de pau. Mas na nossa casa ainda não, a gente não permite isso por conta dessa certeza e desse olhar para frente em relação à educação dos nossos filhos, para aquilo que a gente quer. Então, eu penso que parte daí. O que você quer para o seu filho? Você quer o bem do seu filho, né? Então, no que diz respeito à arte e tudo que nós estamos conversando aqui, que o mundo está oferecendo, nós precisamos blindar, no nosso caso, em casa, os nossos filhos dessa realidade, mas não proibindo. Entenda, né? A gente, quando vê o Daniel com 17 anos, ele escuta todo tipo de música, os traps da vida. E nós, como pais, precisamos nos antecipar. Primeiro, ter a coragem de enfrentar, porque todo mundo fala assim, adolescente, que medo, como que é, né? Adolescente, namorando, as novidades dessa fase. Gente, todas as fases têm desafios. A grande diferença vai ser assim colocada na disposição que você tem de enfrentar com serenidade e com conhecimento. Então, por isso que eu digo que a gente se antecipa naquilo que eles estão escutando, escutamos muitas vezes com eles, a televisão em casa fica ligada para todo mundo ver, ninguém fica dentro dos quartos, e está dentro do quarto, a gente já chega, né, com a liberdade, com a autoridade que a gente tem de pai e mãe, para poder saber o que eles estão vendo, ouvindo, e ali entra o diálogo e o conhecimento.
Porque como que eu vou dialogar com meu filho, dizer que aquela música está cheia de ideologia, se eu não tenho argumento, se eu não tenho conhecimento, se eu não sei o que se passa no mundo? Então, primeiro a disposição, depois o conhecimento. Tem que estudar, tem que gastar tempo. Educar é uma arte, e por muito tempo, Fernanda, e você vai entender, porque nós moramos numa comunidade, foi um tempo maravilhoso, mas por muito tempo a gente viveu essa questão da qualidade. Bastava você dar qualidade de presença que estava tudo bem. Então, eu trabalhava o dia inteiro, chegava... A quantidade não era importante. Então, eu chegava em casa, dava meia hora sentado com meu filho. Não tem como. Tem que ter quantidade. Quantidade com qualidade. Porque não tem como olhar no olho do Daniel e saber o que ele está vivendo. Sentir o Daniel com meia hora. É um adolescente com um universo que muitas vezes está vivendo as suas crises, as suas inseguranças, que precisa desse tempo. O olhar da mãe, que a gente estava falando, né, na mesa, precisa ver esse olhar. E muitas vezes demora dias para você entender, o psicólogo está aqui, demora dias para você captar ali, não é de cara, não é ali, você tem que ir estudando, você tem que... A forma como você chega, o temperamento do outro, que às vezes é uma muralha para você poder avançar e, às vezes, não com violência, mas com delicadeza. Então, é um desafio muito grande. Mas eu sou muito feliz nessa fase com os meus filhos, né? Nós estamos vivendo uma fase maravilhosa com eles, e que vem a próxima, né? A gente tem que estar preparado. Mateus, eu gostaria que você agora desse uma mensagem motivadora, né? Incentivando os pais, principalmente o que diz respeito a esse gastar tempo de levar a família a contemplar a beleza nas pequenas coisas. Olhar para o céu, a estrela, a lua, a grama. Você faz umas fotos mais simples, ordinárias, e faz virar uma obra de arte. Mas é tão bonito que depois eu, como ali seguidora no Instagram, fico refletindo aquela foto. Aquela mão de São José, meu Deus do céu, estou quase botando um quadro lá em casa. Ou seja, são coisas, eu treinar o olhar. Então, motive quem está em casa e que está assim, meu Deus, por onde eu começo? Acho que por onde começa é começando, né? Não tem muita... Na verdade, às vezes no Instagram eu abro para perguntas e muita gente faz uma pergunta como essa, que é algo do tipo, como eu faço para educar o meu olhar, certo? E eu geralmente evito responder porque não tem uma resposta, uma fórmula pronta, né? Isso é um processo. É um processo que tem que surgir de maneira muito orgânica. E isso acontece cultivando coisas boas. Então, hoje em dia, nós temos muitas ferramentas, o Jota estava falando, né? Muitas ferramentas que nos auxiliam nisso. E eu acho que faz parte de uma formação de qualquer pessoa, e não só de crianças, mas de qualquer pessoa, procurar, de repente, qual que é um filme bom, qual que é o livro bom, qual que é algo que vai edificar a minha casa. E é como cultivar um jardim. Quando a gente... uma época eu estava morando na Itália e tinha um amigo meu que cuidava do jardim da casa que a gente estava morando e ele me chamava para fazer jardinagem, né? Serviço mais desastroso da minha vida, né? É complexo cuidar de um jardim. As pessoas acham que é fácil, não é fácil. Mas, geralmente, quando começa a cuidar de um jardim, você tem um terreno todo bagunçado, né? Então, a primeira etapa é retirar o lixo, retirar as coisas ruins, retirar os excessos, que o Jota estava falando, e depois, com o tempo, trabalhando nessa terra para que, naturalmente, se floresça algo depois. Então, acho que é necessário tirar os excessos, trabalhar nela aos poucos, e se vai ou não vai nascer a flor, bom, não depende de nós, depende de Deus, né? Então, acho que é esse cultivo de coisas boas, esse cultivo orgânico, e aos poucos na vida, esse olhar vai aflorando e segue aflorando pela graça de Deus. O nosso trabalho é nos manter ali trabalhando todo dia nesse jardim. Muito obrigada, Mateus. Cissa, deixa as suas considerações finais, a sua mensagem motivadora para quem está acompanhando. Olha, pegando a linha do Mateus, eu queria propor a casa contemplativa. A gente buscar a beleza através da nossa casa. A gente vive um mundo utilitarista e como eu estou no Instagram, eu entro na casa de muitos seguidores, a gente faz uma live, que eu entro na casa das pessoas, live do povo, e eu vejo que as pessoas acabam tendo aquele mínimo existencial. Elas têm um sofá, um rec, a televisão, a mesa de jantar, 4 cadeiras e não tem nada de arte, nada contemplativo naquela casa. Eu queria propor que a gente entre na sua casa luz, que é a primeira coisa que a gente coloque, luz amarela, luz de 2.700, 3.000 kelvins, que é aquela luz que vai dar um ambiente aconchegante, jogo de luz, não é só uma luz perdida no teto, abajur, luminária de piso, você tem esse jogo de luz que ele vai te dar já um ambiente acolhedor contemplativo. Quadros, fotografias,
O Matheus está aqui, ele tem fotos lindas, entre outros fotógrafos. Olhar para a arte, ver o que os artistas estão produzindo. A gente não pode perder a esperança na arte contemporânea. Tem que olhar com lupa e procurar. É como achar um tesouro. E quadro nas paredes, na vista do observador, o centro do quadro, a 150 centímetros do chão. Então, você vai pegando uma casa que ela vai ficando gostosa. E para fechar, assim, nada de flor artificial. Assim, católico não pode ter flor artificial em casa. Porque aquilo ali é matar a criação. Não é de Deus. Aquilo não é de Deus. E você cultivar, ter flores em casa. Porque a flor ela vai te mostrando a brevidade da vida e a efemeridade faz a gente viver mais feliz. Agradeço a participação do Jota, da Cissa, do Matheus, da Eliana, do Fábio. Foi incrível, estou muito feliz com esse programa ao vivo aqui, o Vida em Família. E nós vamos já encerrar, mas nós vamos encerrar ao som de Eliana Ribeiro. Obrigado pela sua audiência, eu te espero aqui na TV Evangelizar. Espera no Senhor, mesmo quando a vida pedir de ti mais do que podes dar, e o cansaço já fizer teu passo vacilar. Espera no Senhor, mesmo se a solidão teu peito machucar e te der vontade de ir embora e tudo abandonar.